Bom, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os caracteres e seu uso em sistemática filogenética, principalmente a colocação desses caracteres no arcabouço de uma ciência hipotético-dedutiva, como nós estamos apresentando a sistemática filogenética para vocês. Eh, então, vocês já viram um pouco sobre o uso dos caracteres em taxonomia? Vocês viram que, definido de uma forma bem genérica, os caracteres eles são atributos dos taxons, seja lá que grupos, espécies, gêneros, famílias, etc. Mas, em geral, em taxonomia, os caracteres eles são eh, utilizados de forma estática. Por exemplo, quando nós fazemos a descrição ou a diagnose de um taxon, nós estamos descrevendo ou diagnosticando o taxon com base em caracteres. Por exemplo, o papagaio comum, o papagaio verdadeiro. Então, nós temos vários caracteres que diferenciam ele dos outros, como o tamanho, o peso, as cores, etc. Até em relação à vocalização e assim por diante, comportamento e outros caracteres que a gente poderia listar aqui. Nós podemos utilizar também esses caracteres em taxonomia para identificar um determinado grupo ou espécie. Nós podemos identificar por comparação de uma espécie em relação a outra, e nós estamos também, de novo, usando caracteres, comparando caracteres de uma espécie com caracteres de outra espécie, ou organizando o conhecimento em chaves de identificação, né? E como eu falei, nesse caso, os caracteres eles são tomados de forma estática, eles são, mesmo que sejam usados comparativamente, eles são eh, eles não têm uma dinâmica que nós vamos ver que existe na sistemática filogenética. Tentando demonstrar um pouco isso, vamos pegar o nosso posicionamento, o posicionamento da espécie Homo sapiens, dos humanos, dentro da filogenia dos vertebrados e ver como esses caracteres se comportam. Então, por exemplo, aqui no caso Homo sapiens, ele faz parte de um grupo que é chamado de grupo dos hominoides, que é um grupo de macacos que não tem cauda. Então, essa é uma característica geral desse grupo. Mas, por outro lado, esse grupo dos hominoides estão dentro de um grupo maior, que são os primatas, eh, e todos eles compartilham essa característica, o polegar oponível em relação aos outros 4 dedos. Então, nós podemos supor que existe uma relação temporal com relação ao aparecimento desses caracteres, dessas novidades evolutivas. Então, o polegar oponível surgiu antes, então é uma novidade mais antiga, tá? É um caráter mais antigo, enquanto a ausência com caudas surgiu mais recentemente dentro de um grupo, né, de animais que tinham já o polegar oponível. Mas se nós formos recuar ainda mais no tempo, nós vamos ver que os primatas fazem parte de um grupo maior, que são os mamíferos, e esses mamíferos também são definidos por caracteres, como pelos e glândulas mamárias. E se nós formos mais para trás ainda, nós vamos ver que os mamíferos eles estão dentro de um grupo de vertebrados chamado de amniotas, né, os amniotas que são definidos por essas novidades evolutivas, a presença do ovo com casca e esses anexos embrionários que são o amnio e o alantoide. Então, nós podemos ver que existe uma relação temporal no aparecimento desses caracteres. Então, no nosso caso aqui, desse exemplo que nós estávamos vendo, primeiramente surgiu o ovo com casca e com esses anexos embrionários, o amino alantoide. Depois surgiram pelos e glândulas mamárias, definindo o grupo dos mamíferos, dentro do grupo dos amniotas. Dentro do grupo dos mamíferos surgiram alguns animais que têm um polegar oponível, que são os primatas. Dentro dos primatas, alguns desses primatas perdem a cauda e isso forma o grupo dos hominoides. Então nós temos aqui uma seta do tempo, então esses caracteres eles têm uma dinâmica temporal, né? E essa dinâmica temporal é que vai ser responsável por essa hierarquia taxonômica e, de certa forma, por essa também hierarquia filogenética, de nós temos grupos maiores, definidos por caracteres mais antigos, dentro dos quais nós vamos encontrar subgrupos que são definidos por caracteres que se originaram mais recentemente.
Então, se nós formos colocar agora dentro de uma lógica hipotético-dedutiva, nós podemos dizer que os caracteres, eles correspondem à hipótese sobre a evolução dos atributos dos organismos. Então, por exemplo, em relação à presença ou ausência da cauda, nós podemos generalizar isso em um caráter que nós podemos chamar de presença da cauda, para o qual nós temos dois estados, tá? Então, o caráter é o atributo mais geral, né? E os estados, como esse caráter ocorre nos organismos reais. Então, nós temos organismos que têm cauda, então a cauda presente, e temos organismos que não têm cauda, então a cauda ausente. E nós podemos estabelecer uma hipótese de que a cauda presente é mais antiga, né, do que a ausência da cauda. Então, a cauda foi perdida no ancestral comum mais recente dos hominoídeos e foi herdado por todos os hominoídeos. Nós vamos chamar de plesiomorfia esse estado mais antigo, no caso aqui a cauda presente, e de apomorfia, esse estado mais recente, nesse caso a cauda ausente. Em relação a um outro caráter, que nós podemos chamar posição do polegar. Então, nós temos dois estados, o polegar não oponível, que é o estado que está presente na maioria dos mamíferos, e o polegar oponível, que, que nós estamos supondo que surgiu no ancestral comum mais recente dos primatas, e por isso foi herdado por todos os primatas. Então, isso também define uma ordem de aparecimento desses caracteres, aonde o polegar não oponível é o estado mais antigo, é o estado plesiomórfico, e o polegar oponível é o estado mais recente, quer dizer, o estado apomórfico. Então, nós podemos definir o caráter como um atributo de um organismo, e o estado do caráter, a forma como esse atributo ocorre em diferentes organismos. Tá? O caráter, ele então contém dois ou mais estados, sendo que a nossa hipótese aqui define que o estado mais recente surge da transformação do estado mais antigo. Tá? Então, o estado mais antigo nós chamamos então de plesiomorfia e o estado mais recente de apomorfia. Então, nós podemos dizer que na sistemática moderna, cada caráter é uma hipótese de transformação de uma plesiomorfia em uma apomorfia. Tá? Só que isso tem que ser, se é uma hipótese, ela tem que ser, ou ela tem que ser possível de ser testada. E nós vamos ver mais ou menos isso. Então, no nosso caso aqui, nós vimos dois caracteres, a presença da cauda, a presença do polegar, com seus estados, e nós vimos que o mais provável é que a presença da cauda seja um estado plesiomórfico, a ausência da cauda um estado apomórfico. O polegar não oponível, um estado plesiomórfico, e o polegar oponível, o estado plesiomórfico desse caráter, posição do polegar. Então, nós, tentando fazer esse estudo de forma mais objetiva, nós poderíamos agora parar e fazer três perguntinhas. A primeira pergunta: quais são as condições para que os atributos de diferentes organismos possam ser utilizados em sistemática? Afinal de contas, ali nós estamos comparando um humano, um gorila, um chimpanzé, um macaco-aranha. Então, como que eu posso comparar caracteres de um organismo com caracteres de outros organismos? Quais são as condições que nós vamos dar para que isso ocorra? Como determinar de forma objetiva as hipóteses de evolução dos caracteres? Afinal de contas, se nós estamos tentando fazer uma ciência em sistemática, nós temos que ter formas objetivas de determinar hipóteses e testar essas hipóteses. E também como os estados de caráter distribuem nas filogenias. Então, vamos focar primeiramente nessa primeira questão. E quais são as condições que nós damos? Obviamente, a primeira é que os caracteres têm que ser variáveis entre os organismos. Então, se os caracteres forem uniformes, quer dizer, não tiver variação, eles não são informativos. Né? Se eu, por exemplo, no caso ali dos primatas, colocar como um caráter a presença da cabeça, obviamente todos têm cabeça, então isso não é um caráter variável, isso não é informativo para as relações filogenéticas dentro desse grupo. Uma outra condição
é que nós estamos tentando ver como os caracteres se transformam ao longo do tempo evolutivo. E, obviamente, nós estamos falando de características que são herdáveis geneticamente. Se um determinado caráter, uma determinada observação, ela não é herdada geneticamente, então isso não tem como ser passar de uma geração para outra e não tem, obviamente, como passar de uma espécie ancestral para as espécies filhas. Então, por exemplo, no caso de plasticidade fenotípica, às vezes o mesmo genótipo pode se expressar de forma diferente. Por exemplo, essa espécie de capim é a mesma espécie aqui, ela crescendo praticamente em fendas no asfalto, ele fica uma planta pequena, mirrada, mas crescendo na beira de um rio, ele forma uma planta muito mais robusta. Então, nesse caso, esse caráter, o tamanho da planta não seria um caráter bom, porque ele está sujeito a essa plasticidade fenotípica. Um outro caráter é a fenocópia, ou seja, é um fenótipo que está imitando o outro. Então, obviamente, a cor do cabelo em humanos pode não ser, hoje em dia, um caráter muito bom, porque ele está sujeito a uma variação, a mudança artificial, simplesmente pelo uso de um corante. Então, nós vamos querer caracteres que nós possamos ter alguma evidência de que eles são herdados geneticamente. Outra condição é que os caracteres eles têm que ser intrínsecos dos organismos estudados. Então, se nós estamos estudando esse grupo de plantas, nós podemos formular vários caracteres para essas flores, por exemplo, a cor da corola, a forma da corola, o comprimento do tubo, o diâmetro, etc. Então, vários caracteres que eu posso extrair da flor. Mas o tipo de polinizador, se a flor é polinizada por um beija-flor, por um morcego ou por uma abelha, esse não é um caráter intrínseco do organismo, tá? E está sujeito a mudanças ambientais ou a mudanças de local. Por exemplo, o mesmo local, em outro local, essa planta pode ser polinizada por uma borboleta, essa aqui em outro local por uma mariposa, assim por diante. Então, então o tipo de polinizador não seria um caráter adequado para exprimir a filogenia das plantas, até porque isso iria violar a nossa condição anterior, ou seja, os atributos que nós queremos utilizar são atributos que são herdados geneticamente, o tipo de polinizador a planta não tem controle sobre como ele vai evoluir. Também, nós temos que pensar que nós temos que comparar atributos do mesmo semaforonte. O que é que são semaforontes? São indivíduos, às vezes, da mesma espécie, às vezes o mesmo indivíduo ele vai mudando ao longo do tempo, né? Ou por estágio de desenvolvimento, dimorfismo sexual, outros atributos, e eles são tão diferentes que eles podem não ser comparáveis. Por exemplo, no feijão, uma plântula do feijão, quer dizer, uma plantinha jovem, as folhas são simples, enquanto as folhas adultas elas são compostas trifolioladas. Então, se eu for comparar diferentes espécies desse grupo, eu tenho de comparar folhas adultas e folhas jovens com folhas jovens. Aqui no caso dos lepidópteros, uma borboleta, por exemplo, nós temos o estágio de larva, de pupa e de adulto. Então, se eu quiser comparar caracteres das larvas, eu tenho de comparar com as larvas de diferentes espécies de borboletas e caracteres do adultos com os adultos de diferentes espécies de borboletas. E aqui, dimorfismo sexual, por exemplo, o macho e a fêmea do pavão, às vezes tem características bem diferentes, então eu tenho de comparar alguns atributos aqui entre machos das diferentes espécies e entre fêmeas das diferentes espécies. Então, porque eles têm diferentes semaforontes. Então, no caso aqui das borboletas, as larvas, as pupas e os adultos são diferentes semaforontes da mesma espécie até do mesmo indivíduo. As folhas jovens e as folhas adultas podem representar, ou as plantas adultas são diferentes semaforontes dessas plantas de feijão, e aqui o macho e a fêmea são diferentes semaforontes do pavão. E, além disso, nós temos que ter alguma evidência de que nós estamos comparando atributos que são homólogos. Então, a gente vai ter que fazer uma pausa aqui para falar um pouquinho mais dessa questão da homologia, que é uma questão bastante discutida na biologia comparada.
Genericamente, falando de forma bem ampla, nós podemos definir a homologia como sendo correspondência entre partes, né? E no caso aqui da sistemática filogenética, entre partes de diferentes organismos. Então, se olha, por exemplo, o membro anterior de um humano, de um golfinho, de um gato ou de um morcego, nós vamos ver aparentemente estruturas muito diferentes, né? E que nós, aparentemente, não existiria correspondência entre elas, ou seja, seriam estruturas não homólogas. No entanto, se nós olharmos a estrutura interna, nós vamos ver que existe uma correspondência muito forte entre esses membros anteriores. Então, nós podemos formular hipóteses de que essas estruturas são homólogas entre si. Só que essas hipóteses de homologia, elas são construídas em duas etapas. A primeira etapa, que nós chamamos de hipótese de homologia primária, elas são feitas primeiramente por estrutura e posição. Então, mesmo que eles sejam muito diferentes, né, até pela função que eles desempenham, a estrutura é muito parecida. Todos eles têm um braço que tem um único osso, né? Desculpe, o antebraço, o braço com dois ossos aqui, né? Depois vem a mão com esses ossos, dedos com esses ossos e assim por diante, né? E então, em termos estruturais, e eles estão posicionados sempre aqui, eh, nessa parte do corpo, ligados a uma clavícula, omoplata e assim por diante. Então, nós podemos estabelecer uma hipótese de homologia primária de que esses diferentes membros eles são homólogos pela estrutura e posição. Tá? Então, por eles serem homólogos, eu posso definir caracteres comparando essas estruturas. Por exemplo, a presença de uma membrana interdigital, presente aqui no golfinho e no morcego, mas ausente no homem e no gato. Ou a ocorrência de polegar oponível, presente no homem, mas ausente nos demais animais apresentados. Um outro teste para a homologia primária é o teste de conjunção. O que é que diz esse teste? Se duas estruturas que nós supomos que sejam homólogas estiverem presentes em um mesmo indivíduo, isso rejeita a hipótese de homologia entre essas estruturas. Por exemplo, nós podemos de novo pegar o membro anterior do homem com o do cisne. Nós supomos que o membro anterior do cisne, por estrutura e posição, é homólogo do membro anterior do homem. Então, o braço e a asa são homólogos. Então, se nós tivermos algum indivíduo que tem braços e asas ao mesmo tempo, isso rejeitaria a nossa hipótese de homologia primária. Então, se esses seres mitológicos, como Pégasus, os anjos e esses leões lá da Mesopotâmia, se eles existirem, né, isso rejeita a nossa hipótese original de que o braço é homólogo da asa. Né? Então, a primeira etapa, as hipóteses de homologia primária são definidas por estrutura, posição e conjunção, mas nós temos uma segunda etapa, o segundo passo, que seria, nós chamamos de hipótese de homologia secundária, onde nós definimos que os estados de caráter eles são realmente homólogos se eles são herdados do ancestral comum mais recente daquela espécie. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Nós já vimos que as hipóteses de homologia primária elas foram formuladas pela semelhança estrutural e posicional. Então, no nosso grupo aqui, nós temos plantinhas que têm pétalas vermelhas e plantinhas que têm pétalas amarelas. Então, baseado nessa semelhança estrutural, nós estabeleceríamos a hipótese de que as pétalas vermelhas em A, B e F elas são homólogas entre si. E as pétalas amarelas em C, D, G e E também são homólogas entre si. Bom, mas se essa é a história evolutiva desse grupo, é a filogenia desse grupo, o que é que nós vimos? Houve uma mudança de pétala amarela para pétala vermelha no ancestral comum mais recente de um grupo AB. Então, A é grupo irmão de B, e ambos compartilham as pétalas vermelhas que foram herdadas desse ancestral comum mais recente. Então, olha, o estado herdado do ancestral comum mais recente seriam homólogos. Então,
nós podemos dizer que a pétala vermelha em A é homóloga da pétala vermelha em B. Tá? É essa afirmação aqui. Mas, por outro lado, a pétala vermelha em F ela foi herdada de um ancestral que tinha pétalas amarelas. Então, nós temos uma convergência evolutiva aqui. Então, isso rejeita a nossa hipótese de que a pétala vermelha em F era homóloga da pétala vermelha em A ou B. Então, a pétala vermelha em A, por exemplo, não é homóloga da pétala vermelha em F. E as pétalas amarelas em C, D, E e G, elas são homólogas entre si, né? Porque elas sempre descendem de um ancestral que também tinha pétalas amarelas. A nossa segunda pergunta é como determinar de forma objetiva as hipóteses de evolução dos caracteres. Isso também vai se dar em 2 passos. O primeiro passo, nós dizemos que é a comparação com um ou mais grupos externos. Então, nós voltamos ao nosso grupinho aqui de plantas, né, com essas pétalas vermelhas e amarelas. Nós vamos chamar o nosso grupo de estudo agora de um grupo interno, porque eu vou compará-lo com um grupo externo. Então, inicialmente, eu tenho 2 hipóteses de evolução do caráter cor das pétalas. Ou a pétala, vamos chamar aqui da hipótese 1, a pétala evoluiu de vermelho para amarelo, então, pétala vermelha seria o estado plesiomórfico, pétala amarela, o estado apomórfico, e a nossa hipótese 2 evoluiu de pétala amarela para pétala vermelha. Então, amarelo seria o estado plesiomórfico, vermelho, o estado apomórfico. Comparando com o grupo externo, esse grupo externo aqui tem pétalas amarelas. E a nossa regrinha vai ser que o estado que estiver presente no grupo externo vai ser o estado plesiomórfico. Então, isso rejeitaria a nossa hipótese de que pétala vermelha é o estado plesiomórfico, a hipótese 1, e confirma a hipótese 2 de que pétala amarela é o estado plesiomórfico. Mas por que isso ocorre? Por que nós assumimos essa regrinha? Vai ser uma questão de parcimônia. Então, se essa aqui for uma filogenia desse grupo, em algum ponto na filogenia, nós temos um ancestral comum mais recente do grupo externo e do grupo interno. Tá? É o ancestral comum mais recente desses 2 grupos aqui. E aí vamos ver as 2 hipóteses. A hipótese 1. Esse ancestral comum mais recente tinha pétalas vermelhas. É a nossa hipótese 1. Veja que, nesse caso, eu preciso de uma mudança de pétala vermelha para pétala amarela no grupo externo, porque o grupo externo não tem pétala vermelha, tem pétala amarela, e preciso de outra mudança de pétala vermelha para pétala amarela no grupo interno, porque no grupo interno nós vamos ter pétalas vermelhas como ancestral, mas também nós vamos ter pétalas amarelas. Então, nós precisaremos de 2 mudanças de estado, uma no grupo externo e outra no grupo interno. Vamos ver agora a hipótese 2. No caso da hipótese 2, a hipótese é de que o estado plesiomórfico é pétala amarela. Então, nós vamos assumir esse estado para o ancestral comum mais recente do grupo externo e do grupo interno. Veja que, nesse caso, eu não preciso lançar mão de uma mudança de estado aqui, porque o grupo externo teria as pétalas amarelas, né, no mesmo estado, herdaria as pétalas amarelas diretamente do ancestral comum mais recente. E precisaria de uma mudança de estado de pétala amarela para pétala vermelha, porque no grupo interno nós temos espécies com pétalas amarelas e espécies com pétalas vermelhas. Então, nesse caso, eu preciso de apenas uma mudança de estado de caráter aqui no grupo interno. Então, por uma questão de parcimônia, veja que a hipótese 2 ela é mais parcimoniosa. Ela precisa de apenas uma mudança de estado. A hipótese 1 ela é menos parcimoniosa, ela depende de 2 mudanças de estado, e por isso nós assumimos a hipótese mais parcimoniosa, ou seja, o estado compartilhado com o grupo externo, que é, no caso aqui, pétala amarela, deve ser o estado presente no grupo, no ancestral comum mais recente dos 2 grupos, e nós assumimos que esse é o estado plesiomórfico. Mas, como eu falei, também nós vamos determinar a evolução dos caracteres em 2 passos. O primeiro passo foi a comparação com um ou mais grupos externos que nós acabamos de ver. O segundo passo é a otimização desse caráter na filogenia. Então, vamos supor que nós tenhamos um grupo onde a filogenia seja essa. Tá? Esse é o nosso grupo interno, esse X aqui é o nosso grupo externo.
Então, nós já tínhamos determinado que, por comparação com o grupo externo, né, pétala amarela seria o estado plesiomórfico e plesiomórfico, o estado pétala vermelha, o estado apomórfico. Nesse caso aqui, olha, nós reconstruímos pétalas amarelas como estado plesiomórfico do grupo, então confirma a hipótese 2. E nós temos uma mudança de pétala amarela para pétala vermelha no ancestral comum mais recente do grupo AB. Então, A e B têm pétalas vermelhas herdadas desse ancestral comum mais recente. Mas se nós temos essa outra filogenia, tá? O grupo externo tem pétala amarela, então a nossa hipótese é de que pétala amarela seria o estado plesiomórfico. Mas como nós vemos aqui, ó, nesse caso, o estado plesiomórfico do nosso grupo interno é reconstruído como pétala vermelha e não pétala amarela. Então ele evolui de pétala vermelha para a pétala amarela no ancestral comum mais recente do grupo ABC. Tá? Então, na verdade, isso rejeita a nossa hipótese 2 e nós vamos ficar com a hipótese 1, nesse caso, de que a pétala vermelha é o estado plesiomórfico no nosso grupo em relação à pétala amarela. De fato, o que ocorreu aqui foi uma evolução de pétala amarela para pétala vermelha no ancestral comum mais recente do nosso grupo. Por isso, esse é o estado plesiomórfico dentro do nosso grupo, tá? E depois evoluiu de pétala vermelha para pétala amarela no ancestral comum mais recente do grupo ABC. Tá? Então, a otimização na filogenia ela pode rejeitar ou apoiar uma determinada hipótese que nós obtivemos no primeiro passo, ou seja, por comparação com o grupo externo. E, finalmente, nós temos a nossa terceira pergunta: como os estados de caráter distribuem-se nas filogenias? Em outras palavras, como as apomorfias e as plesiomorfias distribuem-se nas filogenias? Vamos ver esse caso aqui. Nós temos o estado apomórfico, é o estado pétala vermelha, e esse estado é compartilhado em A, B e C, e além disso, A, B e C formam um grupo monofilético. Olha aqui, o grupo que inclui o ancestral e todos os descendentes desse ancestral comum mais recente. Então, nós chamamos essa condição de uma condição de uma sinapomorfia. Ou seja, o estado apomórfico, no caso aqui, pétalas vermelhas, é compartilhado pelos táxons terminais de um grupo monofilético, desse grupo ABC. Então, em outras palavras, as sinapomorfias elas definem os grupos monofiléticos. E como nós vimos nesse caso, pétala vermelha, então, seria uma sinapomorfia do grupo ABC. Veja que, nesse caso, o estado apomórfico, pétala vermelha, é de um terminal só. Ocorre apenas em B, então nós chamamos isso de uma autapomorfia. Então, nesse caso, pétala vermelha é uma autapomorfia de B apenas. E nós podemos ter simples homorfias, são as plesiomorfias compartilhadas por táxons terminais. Geralmente, as simples homorfias definem um grupo parafilético. Então, veja que o estado plesiomórfico aqui é a pétala amarela, e ele é compartilhado por D, E e F. Então, isso é uma simples homorfia, tá? De D, E e F. Se por acaso existe na literatura, na taxonomia, dois gêneros, por exemplo, se aqui são espécies, dois gêneros, um gênero formado por A, B e C, que o autor chamou que esse gênero é definido por pétalas vermelhas, e um gênero formado por D, E e F, definido pelas pétalas amarelas, nós podemos ver que pétalas amarelas é uma simples homorfia e define um grupo parafilético, porque o ancestral comum mais recente do grupo DEF também é ancestral do grupo ABC. Então, esse aqui seria um grupo parafilético definido por essa simples homorfia. E também os caracteres, os estados de caráter, eles podem se comportar como homoplasias. São estados apomórficos que evoluem independentemente, ou seja, em outras palavras, eles rejeitam a nossa hipótese de homologia primária. Então, a nossa hipótese de homologia primária é que pétala vermelha em B seria homólogo de pétala vermelha em E. Mas, nesse caso, nós vemos que eles evoluem independentemente. Então, nós dizemos que esse caráter é homoplástico, tá? Porque ele evoluiu independentemente em B e E.
Existem diferentes formas ou diferentes denominações para essas homoplasias. Uma delas é o paralelismo, né? Ou seja, o mesmo estado apomórfico, no caso aqui pétalas vermelhas, surge de ancestrais com o mesmo estado plesiomórfico, no caso aqui pétalas amarelas. Então, tanto o ancestral de B quanto o ancestral de E tinha pétalas amarelas, então nós dizemos que as pétalas vermelhas em B e E são homoplásticas por paralelismo. Isso aqui é uma condição diferente, a gente chama de convergência. Quando que nós temos uma convergência? Quando o mesmo estado apomórfico, no caso aqui pétalas azuis, surgem de ancestrais com estados de caráter diferentes. Veja que a pétala azul em A surge de um ancestral que tinha pétala vermelha e pétala azul em E surge de um ancestral que tinha pétala amarela. Então, nós dizemos que as pétalas azuis em A e E são homoplásticas por convergência. É uma diferença sutil em relação ao paralelismo. E tem um terceiro caso, que é a reversão, onde o estado que nós definimos inicialmente como estado plesiomórfico surge de um ancestral que já tinha o estado apomórfico. Então, essa é chamada de reversão. Por exemplo, a pétala amarela em B aqui. Veja aqui qual é a história da evolução desse caráter. O estado plesiomórfico é o estado pétala amarela, evolui para a pétala vermelha no ancestral comum mais recente do grupo ABC, e depois ele vai reverter para a pétala amarela de novo em B. Então, pétalas amarelas, nós dizemos que surgem por reversão de pétalas vermelhas. Vamos ver naquelas filogenias que nós utilizamos no início do vídeo, né, como que se comportariam. Então, no caso aqui, o polegar oponível, como surgiu no ancestral comum mais recente dos primatas, nós dizemos que esse caráter é uma sinapomorfia dos primatas. Então, os primatas, todos eles herdaram esse caráter, o polegar oponível. Já a ausência da cauda é uma sinapomorfia desse grupo hominoide, tá? Esse grupo que inclui os macacos sem caudas, inclusive nós humanos. E no caso, a locomoção bípede, ele é uma autapomorfia dos humanos. Então, nesses grupos aqui, nesses terminais, apenas os humanos têm a locomoção bípede. A presença da cauda é uma sinapomorfia destes primatas aqui, né? Veja que eles não formam um grupo monofilético. Se eu quisesse formar um grupo com esses primatas, seria um grupo parafilético. Pegando a filogenia um pouco mais ampla, veja que a presença das asas, que ocorre aqui nos pterossauros ou nas aves, é uma homoplasia, que pode ter surgido por convergência ou paralelismo. Como não sei o estado ancestral em cada um dos grupos, né, eu não vou poder definir se é convergência ou paralelismo. Mas eu sei que é uma homoplasia entre as aves e os pterossauros, que são aqueles répteis, dinossauros alados já extintos. Se eu colocasse aqui os morcegos, né, também seria um caso de convergência ou paralelismo com as aves e os pterossauros, né? Assim como a presença de nadadeiras, né, se eu estivesse colocando aqui, ó, seria uma convergência entre os ictiossauros e as baleias ou golfinhos. E aqui nós podemos ver um caso de reversão. Nós vimos antes que o ovo com casca é uma sinapomorfia dos amniotas. Mas a ausência do ovo com casca nos mamíferos placentários é uma reversão, tá? Então, o ovo com casca surgiu no ancestral de todos os amniotas e foi perdido nos mamíferos placentários. Mas não deixa de ser uma sinapomorfia. Então, nós podemos dizer que a ausência do ovo com casca, né, passa a ser agora uma sinapomorfia dos mamíferos placentários. Então, fazendo um sumário do que nós vimos que os caracteres na sistemática filogenética são hipóteses sobre a transformação dos atributos dos organismos ao longo do tempo, sendo que o estado mais antigo desse caráter é o estado plesiomórfico, uma plesiomorfia, e o estado mais recente, apomórfico, é uma apomorfia. E nós vimos também que as apomorfias surgem da transformação das plesiomorfias. Nós vimos que a comparatividade dos caracteres é possível de ser feita nas seguintes condições: se os caracteres forem variáveis, se nós tivermos evidência de que eles são herdados geneticamente
de que eles sejam caracteres intrínsecos dos organismos, de que sejam atributos do mesmo semaforonte e que sejam atributos homólogos. Nós vimos que essas hipóteses de homologia são estabelecidas em 2 passos. O primeiro passo, que é a homologia primária, por estrutura, posição e conjunção, e o segundo passo, que nós chamamos de homologia secundária, pela demonstração de que o estado observado de um táxon foi herdado de seu ancestral comum mais recente. E essa demonstração nós vamos ver na filogenia. Nós vimos também que as hipóteses sobre a evolução dos caracteres são determinadas em 2 passos. O primeiro passo, pela comparação com o grupo externo, e o segundo passo, que vai confirmar ou não essas hipóteses iniciais pela otimização da evolução do caráter na filogenia. E, finalmente, nós vimos que esses estados de caráter eles são distribuídos nessa seguinte forma: sinapomorfias, definindo grupos monofiléticos. Então, os estados apomórficos compartilhados pelos terminais de um grupo monofilético. Autapomorfias, quando nós temos uma apomorfia própria de um único terminal. Simplesiomorfias, que são as plesiomorfias compartilhadas, geralmente definindo grupos monofiléticos, ou homoplasias, que nós podemos definir como evoluções independentes de caracteres, podendo ser por paralelismo, convergência ou reversão.